Agora há pouco aqui sobre Renan Santos, mostramos um outdoor, e sabe o que aconteceu no chat? Não. Aliás, Barroso, atenção, no chat tem outdoor do Renan Santos em Tocantins, Paraná, Goiás, já Minas Gerais, já mostraram que há, né, indícios de abuso de poder econômico e campanha antecipada em vários estados. Aí, sabe, a gente está falando do Renan, em especial da omissão, né, do MBL, mas eu fico pensando, como é que um cara que propõe mudar o Brasil começa fazendo tudo errado, né? Olha, eu quero mudar o Brasil e para o meu carro na vaga de pessoa com deficiência. Eu quero mudar o Brasil e... Meu Deus do céu. Olá, já deu seu like? Não deixe de ajudar o canal. Ô Pitoli, ninguém vai parar na tua vaga de deficiente, ou seu retardado mental. Primeiro, vamos falar de abuso de poder econômico. Abuso de poder econômico é um filme de 134 milhões para ser lançado no período eleitoral. Quer bater de frente com isso, o seu vagabundo? Número 2, da mesma forma que hoje as pessoas fazem espontaneamente outdoor, ou qualquer coisa que seja do Renan Santos, da mesma forma fizeram pro Bolsonaro em 2018, da mesma forma fazem de maneira espontânea para tantos outros. Basta você então fazer uma comprovação de que o Renan está, sei lá, pagando a missão, está pagando alguma coisa. A gente está há 12 anos fazendo campanha, o seu mongoloide. Fila. Eu quero mudar o Brasil e jogo o lixo ali, porque ninguém está vendo eu jogar, eu vou jogar o lixo ali. A gente precisa culturalmente entender, e a gente tem um paradigma a ser quebrado, né, Pedro? Porque o cara vai contar para mim que quer mudar o Brasil, mas vai começar desse jeito, Pedro? Nossa, Pitoli, tanto para desembrulhar aí desse seu raciocínio, começando pelo fato de que, bom, primeiro, propor isso é muito fácil quando você não tem um passado político. Imagina, sinalizar virgindade política e alardear moralismo quando você não tem histórico na política, porque a gente sabe, eu não tô dizendo que todo político é sujo, mas a gente... Gente, vai ser difícil ver isso aqui, viu? Vai ser dureza ver isso aqui, tá? O Renan não tem histórico na política, ele surgiu agora, tá, pessoal? Todos os últimos 12 anos, eles foram fictícios, tá? Todos os últimos 3 anos, onde ele presidiu um partido, criou um partido do zero, foram fictícios. Tudo que ele fez no impeachment foi fictício. Ele ter sido oficialmente o vice-presidente do comitê do impeachment no Congresso Nacional, do impeachment da Dilma, é bobajada. Tá? Não existiu. Na verdade, ele só existe quando ele se candidata. Tá? É isso que ela tá dizendo aqui. Sabe que o meio político então você vai ter que lidar com isso em algum grau, né? Não dá para relativizar, simplificar muito. Só ousa fazer essa simplificação extrema quem não tem passado na política. Mas aí fica esse discurso falso, não só fácil. Ele é falso. E no caso do MBL, nossa, aí a parte do falso não fica nem difícil de verificar. O MBL, para começo de conversa, surge alardeando liberdade de expressão. Se a gente olhar para ações recentes deles, eles saíram desse discurso onde eles defendiam abertamente liberdade de expressão e passaram a defender regulação das redes e mais. Passaram, inclusive, a processar opositores no... Gente do céu. Eu não tô com saco pra ver assim esses comentários que beiram a psicopatia. Que beiram a psicopatia. Minha filha, o MBL foi o grande mobilizador das campanhas contra o PL 2630 da regulação das redes. Nós sempre votamos contra qualquer tipo de regulação das que estão sendo propostas. A única regulação que a gente diz defender é a regulação que deixa o algoritmo livre para as pessoas. Portanto, que não tenha censura, que não tenha shadowban. Que vocês são... Ai, meu Deus. Aí, que persegue e processa pessoas. Sim, né? Tentar explicar isso aqui de uma maneira educada ainda, né? O fato de você processar quem calunia, quem difama, quem imputa crime, etc., não significa que você não é a favor da liberdade de expressão. Porque a liberdade de expressão não te dá a liberdade de imputar crime aos outros, ou de caluniar ou de difamar. Campo do debate. Tudo bem que não é uma figura moralmente defensável e em algum grau a gente pode até dizer que é o Roto falando do rasgado e que eles que briguem. Mas o Nando Moura e o MBL, né, o Nando Moura vem se debatendo ali com uma figura Vai ser duro. Eminente do MBL, do Partido de Missão, o engenheiro Léo. E parece que foram abertos, sei lá, eu vi um vídeo, o Nando Moura falando que foram abertos 51 processos contra ele e tal. Tá que pariu, 51 processos. 51 processos. Poderia ser, mas é um processo só. 51 vídeos, da mesma forma que o irmão dele fez um processo contra mim por 4, 5 vídeos. De novo, né? Nando Moura também já quis censurar, agiu pra censurar muita gente, perseguiu muita gente. Então, reitero, não é uma defesa. Mas essa também é uma dificuldade.
Por exemplo, o Eduardo Bolsonaro processou o Kim Kataguiri, pediu a remoção de vídeos dele. O Eduardo Bolsonaro, então, será que ela criticaria isso? Ou, sei lá, todos os processos que já foram movidos pela família Bolsonaro contra a quem eles atribuem que os difamou, ou caluniou, ou injuriou? Né? A gente precisa, Dureza. para defender esses princípios, separar o direito daquele indivíduo. Muitas vezes, por mais difícil que seja, a gente tem que focar no princípio e defender o direito de alguém de quem a gente discorda, porque se a gente for defender o que é certo, a gente não vai olhar para quem o princípio está sendo aplicado. Essa é uma lição, um desafio que eu acho que a gente não pode perder de vista, se a gente quiser continuar acreditando e, de fato, defendendo justiça, né? Mas para falar de MBL, nossa, Pitoli, eu poderia falar de algumas outras preocupações que eu tenho. Então me fala quais são. Opa. Cara, bom, de novo, né? Tô sempre que posso na internet, buscando olhar o panorama político de maneira ampla. E eu já vi algumas pessoas denunciando abertamente, chamando atenção, preocupadas, para a maneira com a qual, supostamente, vamos colocar assim, porque eu não verifiquei isso, então eu preciso deixar isso claro. Mas Ela não verificou, ela só vai falar uma merda qualquer. com a qual, supostamente, o partido cria militantes, né? Como que se aproxima e tal. Supostamente, eles miram muito em adolescentes. Inclusive através de plataformas de games e tal. E aí a gente sabe. Ai, cara, velho. É sério que vocês querem que eu reaja a isso mesmo, cara? Sério mesmo, cara. O MBL mira adolescentes por meio de plataformas de games. Puta que pariu, meu. Puta que pariu. Que você usou antes de falar isso? Meu Deus do céu, velho. Né? Os adolescentes, até por hoje em dia, atualmente, com a questão da segurança pública desesperadora, como anda e tal, a gente sabe que muitos pais preferem acreditar que seus filhos estão seguros dentro de casa, e a gente sabe que a internet está sempre ao alcance deles, e às vezes você olha ali, seu filho está só jogando, né, algum game e tal. Esses games nessas plataformas sempre você está jogando com outras pessoas, nesses streamings e tal. Então, muitas vezes, de novo, supostamente, essa tem sido uma maneira de arregimentar apoiadores muito jovens. A gente tá recrutando gente, sei lá, no Dota, que acho que o Dota não é um jogo de adolescentes, né? Tenho 31 anos de jogo, né? Mas, cara, meu Deus do céu. Qual que é o nome de um jogo de adolescente aí? O Kim fica lá no jogo recrutando militância. E aí, Mel, você quer ser um militante do Livro Amarelo? Cara, gente, é por isso que o futuro é glorioso, né? Tipo assim, o bolsonarismo sobrou isso aqui, o Roblox, né? O cara ficou no Roblox lá, Fortnite. O bolsonarismo virou isso aqui, cara. Virou assim, essas tia, uns tio igual o outro lá. Assim, qualquer jovem que vê isso, ele já tem asco, necessariamente, né, ao bolsonarismo. Justamente por esse tipo de comentário imbecil. Né, criar, entre aspas, uma militância e orientar, inclusive, de novo, foi o que eu ouvi ser dito, não sei se isso é verdade, mas acho importante prestar atenção para ver se é o caso, né, porque supostamente estimulando um comportamento quase que de seita, né, porque pensa, a gente adolescente, eu lembro bem da minha adolescência, a gente está propenso a defender idealismos e tal, então se você apresenta aquela lógica, que a gente sabe que é a lógica deles, que eles tentam promover, que Bolsonaro e Lula... Nós não somos... Nossa... Quase falei merda. Nós não somos uma seita. 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 Nós... Sei lá, gente, assim, o que eu vou dizer, né? São iguais, né? E esse é o caminho para que eles possam ser vistos como essa salvação e tal. Isso é apresentado bem embalado para adolescentes, junto com orientações de não, a gente aqui não critica. E isso eu já cheguei a ver lives, vi imagens onde isso era dito por aquele cara que eles agora estão apagando do passado deles. O cara que foi dito que era marqueteiro deles, eles correram para dizer que não, por conta de vídeos que vazaram, como é o nome dele? Eduardo Bisotto, se não me engano, Sim. Que é algo que foi muito próximo, né, do MBL e tal. Enfim, eu... Mas onde que foi dito que ele era o marqueteiro do MBL? Tipo, aonde assim foi dito? Você tem como provar isso? Cara, assim, como o tempo é capaz de destruir as pessoas, né, cara? Caralho, velho. Tipo, uma moça progressista, né, que falava de sexo na TV, ela envelhece e vira uma tia do Zap bolsonarista, cara. Que loucura, mano.
Que loucura, velho. Já vi candidatos do MBL dizendo que tinham parceria com ele e tal. Também já vi ele sendo... pessoas se referindo a ele como alguém que era do marketing do partido. Que pessoa você ouviu falando isso do MBL? Porque isso nunca existiu, ninguém nunca falou isso. Isso é tipo mentira, tia. E tal. E esse cara fazendo uma fala extremamente, verdadeiramente racista, e aí tendo essa contenção de danos, estão afastando o cara. Mas eu vi vídeo, por exemplo, dele fazendo uma fala e o Renan Santos ao lado dele, em algum evento, não sei qual, mas onde ele literalmente se refere a Jesus como um retardado que juntou pessoas. E aí, Tem que ser muito retardado pra ter entendido isso. Né? Tem que ser muito retardado pra ter entendido isso. Que o católico Eduardo Bisotto chamou Jesus de retardado, né? Ele quis dizer... Enfim, vocês já viram esse corte, né? Puta merda, cara. Eu vi isso aí. Então, assim, você viu esse vídeo? Vi. Opa, Cara, então, aí agora você me traz essa questão dos outdoors, e aparentemente isso tá acontecendo em diversos lugares, não foi num lugar só. Aí eu sou obrigada, né, Ptoli, a lembrar que o partido foi criado recentemente, que aqui em São Paulo eles contam com o apoio declarado do PSDB, né? Cara, assim, esse discurso... Não, minha senhora, o PSDB não está nos apoiando, minha senhora, o PSDB está apoiando o Tarcísio. Caralho, tia, meu Deus do céu, que bobiane, cara. Isso duro, prendeu, matou, volto para a questão dos direitos, a gente tem que se atentar, a gente sabe que a esquerda, o projeto da esquerda aqui, não só no Brasil, mas para manter em território nacional, a gente sabe muito bem em que a esquerda, né, defende as pautas de frouxidão mesmo, né, na questão penal e criminal, mas um discurso radical do tipo prendeu, matou, como plataforma, assim, há que se ter muito cuidado, porque... É muito bom ver, tipo, os bolsonaristas, eles tendo que fingir algum grau de moderação perante as propostas, sim, radicais do MBL. Tipo, os caras estavam dando um golpe, tentando dar um golpe há poucos anos atrás, e agora eles estão, isso aí é muito radical. Realmente, é muito radical pra vocês. O poder, quando dado a alguém, a gente nunca pode perder de vista que ele pode ser usado de maneira discriminatória sobre grupos. Então, esse tipo de arrobo autoritário, embora eu entenda a origem, a razão, né, a gente tem sim que pesar isso com responsabilidade. Você vê, né, na Colômbia, o Espriella se elegeu com base nesse discurso, mas o Espriella é inclusive um cara que, olha lá, é o tigre, aí aqui omissão, aquelas onças e tal. Eu olho e vejo, o Espriella é um produto de marketing, ele é um empresário bem-sucedido, né, na verdade advogado, mas olha o histórico de quem ele defendeu lá. Eu torço pelo melhor e espero mesmo que, ao menos, melhor que a alternativa ele seja. Mas eu olho essas coisas com ressalva, sabe, Ptoli? Porque nem todo mundo tem um Bolsonaro de verdade pra apoiar e acreditar. Concordo. Que bom que você fez essa separação, exatamente, cara. Então o Abelardo, ele não era o Bolsonaro lá da Colômbia, exato. A Suzana Ele Clausen era mais o Renan Santos. e no chat. Penélope, nós que seguimos Alviverde há muitos anos, somos privilegiados por ter você aqui no programa. Viu só? Aí, não sou só eu, tá vendo só? Sou só eu. Para. Ai, gente, eu sou grata. Pra mim é novo, né? E eu acho que, bom, vocês me ajudam nesse sentido, tanto quanto, assim, de verdade, é muito importante pra mim. Porque todos nós, de maneiras diferentes, eu sei que o Ptoli também precisa, muito embora ele acabe sendo muito mais um farol disso pra nós, mas a medida de coragem, ela continua sendo necessária. Sim, Tava precisa de muita coragem pra falando com o defender Agape, o filme poxa, ele, o Oliveira, Flávio há que se ter muita Bolsonaro. coragem pra falar a verdade nesses tempos, em tempos onde a gente sabe que existe, sim, perseguição, e a gente também sabe que precisa fazer um enfrentamento, há que se ter resistência. Então essa troca, ela nutre, ela Meu nos Deus, deixa eu passar nutre. aqui. Elogios que movimentam sim. Ô P, acordamos com a história do Digi Mais, do Edir Macedo, bloqueio de algumas centenas de milhões de reais. Aí Mais, não mostra todas. que tem mais 6 brechas escondidas no sistema, onde pode ter Propaganda. Ou aquela, que é isso que importa, né? Mas os lucros, recordes dos bancos no Brasil são dignos de nota. E aí, quando a gente lembra disso, fica fácil entender. R$9. Esse era o preço de um tanque cheio para encher, né, o tanque de um Gol 1000, né, 37 litros. R$19. Aí você vai falar para mim que não tem inflação, né? Você vai falar para mim... Inflação. Até mesmo a minha ignorância econômica, ô Ptoli. Eu lembro que, assim, tudo bem, existe essa coisa, o tripé macroeconômico e tal. Eu não vou saber defender e detalhar algumas coisas, mas eu fico em alguma coisa que eu digo, mas, gente, precisa mexer em algum aspecto pra gente sair disso que a gente tá criticando aqui. Pra gente sair desse cenário de terra arrasada que... Veio para arrumar casa. Olha o que a gente arrumou pra Agora, gente. eles estão supostamente falando de economia, ela não sabe o que é o tripé macroeconômico. Né? Olha, 1 ano e meio me parece nem tanto. Juro, foram 1 ano e meio, gente. Por favor, contratem esse jovem agora. Flávio, porque assim, eu juro, o tamanho do rombo, Bitoli, desesperador. E o Gilmar,
do Mauro Cid. Cadê o Gilmar falando de impropriedade ali? É pouco, com os devidos. Acabou a parte de Renan Santos. Graças a Deus não tem que assistir inteiro esse vídeo aqui. Essa análise foi deprimente. Foi uma das coisas mais deprimentes que eu já vi aqui na live recentemente, tá? No mês de março eu faturei cerca de $4.600, totalizando aí deu um pouquinho mais de R$23 mil apenas com a AdSense do meu canal, postando cortes do MBL. E se você tem interesse em criar seu próprio canal de cortes, ajudar no projeto e ainda poder ganhar com isso, é só clicar no primeiro link da descrição desse vídeo, ou então ler o QR Code que tá aparecendo aqui no meio da tela, que eu vou te explicar um pouco mais sobre isso. E aí, curtiu o corte? Então dá aquela ajudinha, deixa o seu like, compartilha e se inscreve no canal. Um abraço e até o próximo vídeo, porque o futuro é glorioso.